Olá, amigos e amigas, torcedores e torcedoras de várias equipes do futebol brasileiro. Mais uma semana que acaba, outra semana que se inicia. Espero que você tenha tido um ótimo fim de semana. Espero que esta semana aqui, recém se inicia, também seja plena de alegria e satisfação para todos vocês. Meus queridos, vamos falar aqui sobre as cortinas do fim de semana na Série A do futebol brasileiro, pontuando quem foi, quais as equipes que foram um tanto quanto decepcionantes, as equipes que fizeram mais ou menos o básico e as equipes que conseguiram se sobressair novamente, apresentando aí uma grande felicidade para os seus torcedores. Hoje, infelizmente, as equipes que geraram aí uma grande felicidade, uma grande satisfação para os seus torcedores não foram muitas, né? Vamos então aos resultados e quem decepcionou, quem manteve, quem fez o básico, quem conseguiu se destacar nesta rodada, né, do Brasileirão, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, né? Bom, Bragantino 2, Fluminense 2. O Bragantino para mim foi uma das grandes decepções. O Fluminense, de certa forma, fez o básico aí, né? Mas o Bragantino foi uma grande decepção. Essa equipe do Bragantino, do Red Bull Bragantino, e eu tenho dificuldade para falar Red Bull Bragantino. Cada vez mais eu falo Bragantino e não Red Bull. É uma equipe muito antipática, né? É um projeto muito antipático, um projeto que já está sendo muito contestado em Bragança. É uma equipe que não consegue, gente, mesmo vencendo, né? É um Fluminense que foi para campo com um time ali mais ou menos alternativo, vencendo de 2-0, acaba cedendo o empate. Que Red Bull Bragantino é isso, né? Que saudade do velho Braga, do Massa Bruta, né? Então, Bragantino, decepção no Campeonato Brasileiro. Fluminense fazendo aí o básico. Santos 0, Juventude 0. Santos foi outra equipe decepcionante, está sendo muito decepcionante, sem padrão de jogo, sem conseguir apresentar nada de novo, sem conseguir fazer um gol no Juventude, que parece que veio para a primeira divisão, ver como que as coisas funcionam, voltar para a Série B para tentar alguma coisa nova, porque até agora o Juventude não disse ao que veio na Série A do futebol brasileiro. E o Santos, doidinho, né? Também para flertar com o rebaixamento. Diniz, você precisa apresentar algo de novo aí, né? Você tem que entender que não há muito tempo, né? Tem que apresentar algo de novo já, imediatamente, até porque teve técnico que saiu rapidamente do Santos porque não apresentou algo de novo, né? Então fica aí a dica, né? Acorda, Diniz, vamos lá, apresentando algo de novo, até porque as expectativas sobre a qualidade do seu trabalho sempre é muito grande, né? Então você precisa rapidamente fazer sua equipe reagir apresentando um bom futebol. Bom, Palmeiras e Corinthians, evidentemente, eu diria que o Corinthians foi menos decepcionante, né? Quase que está na linha do básico, né? Porque afinal de contas jogou fora de casa, né? na cancha, no campo do Palmeiras, no estádio do Verdão, no Allianz Parque, e jogou também ali com o seu time, né? Arremendado, o seu time ali se construindo, o seu time cheio de problemas. Eu diria para você sinceramente, se tivesse para sair um vencedor dessa partida, provavelmente seria o Corinthians. Infelizmente o Timão recua quando poderia até mesmo tentar jogar um pouco mais na área do Verdão. Agora o Palmeiras, muito decepcionante, mas muito decepcionante. Isso fica na conta do técnico, isso fica na conta também dos jogadores, e isto fica sobretudo na conta dos dirigentes do Palmeiras. Verdão, num momento muito estranho, muito complicado e precisa também de uma grande reação. Foi uma decepção neste final de semana também. São Paulo e Galo. O São Paulo também para mim é uma equipe decepcionante foi uma equipe decepcionante nesse final de semana. Galo fazendo o básico, São Paulo decepcionante. Sim, precisa começar a apresentar mais futebol. Não pode ser sempre uma desculpa o fato de estar sem alguns jogadores como Dani Alves, por exemplo, Benítez e também o Luan. São Paulo decepcionou e precisa reagir imediatamente porque a coisa não está legal ali no Morumbi. Grêmio é uma das grandes decepções desse Brasileirão, mas muito decepcionante, muito, perdendo em casa para o Furacão. O Grêmio realmente precisa... Ô, Thiago Nunes, vamos jogar também, né, meu amigo? Vamos fazer essa equipe jogar, porque também sobre você, muitas expectativas foram depositadas e você já pega um modelo aí que já existe, né? Você não está fazendo não tem nada de novo, nada de revolucionário para fazer. É apenas ajustar esse modelo. Pareceu até que você estava fazendo isso no início, mas meus amigos, minhas amigas, né? O Grêmio do Thiago Nunes já tem 3 partidas na competição, não tem nenhum ponto, perdeu as 3, tem que reagir. O Grêmio foi uma grande decepção também neste final de semana. Quem fez o básico, Josa? Para mim o Flamengo fez o básico, sim, contra o América, mesmo com alguns desfalques ali, desfalques de jogadores importantes, mesmo assim, o Flamengo tem muito mais time do que o Coelho. O Coelho é isso, essa equipe mesmo, que vai, né, que sempre vai contentar com perder de pouco, se conseguir um empate está muito bom. Esse é o América, esse é o América do Lisca, né? Tão cultuado aqui no futebol brasileiro. Josa, mas era o América. Sim, gente.
É o América, mas o América sempre tem essa pretensão, né? Diante do Flamengo, são 3 pontos que a gente vai perder mesmo, não tem problema e tudo mais. Tem que mudar também isso, tá na primeira divisão, tem que querer alguma coisa a mais. E o Flamengo fez o seu básico, não jogou uma partida brilhante, né? Fez ali realmente o básico para vencer. Mengão precisa evoluir, mas até mesmo em função de estar jogando com o time alternativo, conseguiu dar conta do recado, fez o básico, fica nessa linha, nada demais, apenas o básico. Mas de qualquer maneira, Mengão fazendo ali a sua parte, ao contrário de outras equipes ditas como favoritas para conquistar o Brasileirão. Bom, Bahia 0, Internacional 1. Né? O Bahia, de certa forma também aí, eu não diria que fez muito básico não, né? O Bahia, né? O Bahia, na verdade é mais o Inter que fez o básico aí, né? O Bahia, quase uma decepção, né? Como pegou um adversário difícil, então a gente não deixa muito na linha da decepção, até porque o Bahia tem apresentado os bons resultados, mas também precisa sempre ficar de olho nesse Bahia, né? Porque esse Bahia do dado, de repente apresenta um jogo legal, de repente decepciona como foi nesse jogo, mas eu acho que fica ali dentro do básico. Agora, o Inter fez sim o básico, nada além disso, né? Agora me impressionou muito, né? A disposição dos jogadores do Inter, a condição física dos jogadores do Inter. Parabéns aos jogadores do Inter, né? Porque realmente fizeram um jogo interessante, aquilo que se espera deles, né? É muita doação dentro de campo, né? A pergunta que fica é sempre aquela: por que não doavam, né? Por que não doavam toda essa energia, toda essa disposição quando o técnico da equipe era o Ramires? É claro, né? Não doavam por quê? Porque eles, os jogadores do Inter, derrubaram o Ramires. Não queriam o Ramires e conseguiram derrubar o técnico, né? Sob a conivência, né? Dos dirigentes colorados. Então, o Inter fez o seu básico aí, vergonhosamente, né? Os jogadores do Inter fizeram o básico, né? E o Inter conseguiu vencer fora de casa. Atlético Mineiro e São Paulo, o Galo fez o básico, né? Vencendo o São Paulo, mesmo sendo uma equipe, o São Paulo sendo um adversário importante, né? Um São Paulo que pode até mesmo lutar, ainda acho que pode lutar pelo Brasileirão, apesar de tudo, mas o Galo conseguiu fazer o básico vencendo o São Paulo. Acho até que fez um jogo tático muito interessante. Taticamente, para mim, foi um dos melhores Atléticos Mineiros sob a gestão do Cuca. Gostei bastante taticamente da equipe, mas ainda não coloco na linha de um resultado fantástico. Acho que está um pouco na linha do básico, sim. Mas, de qualquer maneira, parabéns a esse Galo que conseguiu uma vitória aí importante na competição. Qual foram as equipes que foram acima da média, que, de novo, se sobressaíram? Quais foram as equipes que conseguiram encantar neste final de semana? Bom, gente, o Atlético Paranaense, o Furacão, vence o Grêmio fora de casa. Um grande resultado para o Furacão, né, que já é líder do campeonato. É um dos líderes do campeonato. Parabéns ao Atlético Paranaense, né, que ficou trabalhando, né, gente, ajustando a sua equipe principal para essa competição e está conseguindo grandes resultados aí. Mais um grande resultado no final de semana. É um dos líderes, vencendo o Grêmio fora de casa. Muito, muito interessante a forma como o Furacão vai para campo, a forma como o Furacão encara as partidas. Realmente, acho que essa equipe está dando uma resposta muito positiva, até mesmo para aqueles seus torcedores que não acreditavam que neste Brasileirão a equipe conseguiria esses resultados aí tão relevantes. Então, de parabéns ao Atlético Paranaense, e também está de parabéns, por que não, gente, o outro líder da competição, o Leão do Pici, que está matando a pau, venceu o Sport, fazendo ali, eu diria para vocês que fez o básico, de certa forma fez o básico, gente, fez o básico vencendo uma equipe que dificultou muito a sua vida, mas em função da dificuldade do jogo, em função do contexto do jogo, em função dos jogadores que foram a campo, acho que se sobressaiu demais novamente, e acho que o torcedor do Fortaleza precisa comemorar demais essa vitória, muito. Precisa comemorá-la mais ou menos da mesma maneira que comemorou as outras vitórias também. Foi uma vitória complicada, a equipe não conseguiu jogar um futebol com a mesma qualidade de outras partidas, não conseguiu, por exemplo, furar a defesa do Sport ali em vários momentos que fez a tentativa. A equipe teve dificuldade para conseguir interpretar bem as ideias do técnico Juan Pablo Vojvoda dentro de campo. Realmente foi um jogo muito complicado para o Fortaleza, mas aqueles jogos complicados em que a equipe também precisa vencer. Quando acontecer um jogo desse, a equipe precisa dar uma resposta, pelo menos com os 3 pontos. Se não conseguir jogar o mesmo futebol de sempre, ao menos conseguir a vitória. E a vitória foi muito importante para o grande líder do Campeonato Brasileiro. O grande líder, gente. O Leão do Pici está matando a pau, é o líder do Campeonato Brasileiro. E eu diria para todos vocês nesse momento o seguinte: sigam o líder. É isso.